Olá, boa tarde. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi celebrado nesse domingo, dia 5 de junho. A data chama atenção para os problemas que afetam o planeta, como as mudanças climáticas, enchentes, secas extremas e desmatamento. A discussão em torno do tema chegou ao Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte deu início ao julgamento da chamada Pauta Verde. São 7 ações que tratam de políticas ambientais. Os debates que envolvem o meio ambiente é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, convoca a sessão extra para discutir cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini do Paraná. Fernando Francischini foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por disseminar fake news. E ainda a Justiça determina que o IBGE inclua a identidade de gênero no censo de 2022. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, convocou sessão extraordinária para discutir o mandado de segurança contra a decisão do ministro Nunes Marques, que restabeleceu o mandato do deputado estadual Fernando Francischini do Paraná. A sessão será amanhã no plenário virtual. O ministro Luiz Fux atendeu ao pedido da ministra Carmen Lúcia, relatora do mandado de segurança, apresentado pelo deputado estadual Pedro Paulo Bazana, que ocupa a vaga na Assembleia Legislativa do Paraná, em razão da cassação de Fernando Francischini pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na ação, Bazana explica que está prestes a ser afastado do cargo porque o ministro Nunes Marques violou princípios constitucionais e a própria competência do STF ao suspender a determinação do TSE sobre Francischini e, por isso, pede a nulidade da decisão. Fernando Francischini foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por disseminar fake news. Em um vídeo em 2018, o parlamentar disse que no dia das eleições daquele ano, as urnas eletrônicas teriam sido fraudadas para impedir o voto do então candidato Jair Bolsonaro. Na época do julgamento, junto à cassação do mandato, o TSE decidiu que o parlamentar ficaria inelegível por 8 anos. A Justiça Eleitoral ainda determinou que os votos obtidos por ele na eleição fossem anulados. Ao anular a decisão do TSE, o ministro Nunes Marques afirmou que o tribunal não poderia condenar o deputado por um ato cometido em 2018, com base numa jurisprudência que ainda não existia na época. Segundo Carmen Lúcia, o caso exige urgência e precisa de um desfecho, mesmo que por meio de uma liminar. Os ministros podem enviar o voto entre a meia-noite e 23h59 de amanhã. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações à União sobre as invasões na terra indígena Yanomami. As informações, quem tem os detalhes e traz para a gente agora é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A decisão foi tomada logo após a articulação dos povos indígenas do Brasil informar ao STF que a população da região Yanomami está sendo vítima de homicídio, estupro, exploração sexual de meninas, adolescentes e mulheres por parte de invasores e garimpeiros ilegais. Jovens e crianças sofrem os mais variados tipos de violência e os tiroteios são frequentes. A entidade comunicou também que as comunidades indígenas estão sendo massacradas com ataques a tiros e bombas de gás lacrimogêneo. Além disso, a população está sem atendimento à saúde, apresenta altos percentuais de desnutrição e de contágio por malária. Diante do alegado descumprimento da decisão liminar do STF, que garantiu o isolamento destes povos por meio de barreiras ou cordões sanitários, com o fim de impedir o acesso de estranhos às terras indígenas como medida de combate à epidemia da Covid-19 na comunidade, o ministro determinou que, num prazo de 10 dias, a União informe e comprove as providências que foram adotadas para assegurar a segurança das comunidades e que a Polícia Federal informe quais são as dificuldades encontradas para a garantia da segurança na região. Já a Agência Nacional de Telecomunicações deverá esclarecer quais são as empresas que fornecem internet aos garimpeiros e a Agência Nacional de Petróleo deve indicar quais são as distribuidoras e revendedoras de combustível aéreo. O descumprimento da determinação do ministro implicará numa multa diária de R$100 mil.
A decisão do Supremo Tribunal Federal que privilegia acordos trabalhistas foi o tema do podcast Supremo na Semana. A assessora jurídica Beatriz Orbar, do gabinete do ministro Gilmar Mendes, comentou o tema. Na última semana, o plenário do STF julgou 2 ações da relatoria do ministro Gilmar Mendes que discutiam a validade de acordos coletivos que limitavam direitos trabalhistas. Segundo a assessora jurídica Beatriz Orbar, o posicionamento da Corte vai resolver mais de 50 mil casos que tramitam na Justiça sobre o mesmo assunto. Uma das ações discutia a possibilidade de controle da jornada de trabalho de motoristas de carga e a outra, a validade de normas coletivas que restringiam ou limitavam os direitos relativos ao tempo gasto pelo funcionário no deslocamento entre casa e trabalho. Nesse caso, o plenário reconheceu que pode ser negociável. Beatriz Orbar explica a tese firmada no plenário. Como é um processo paradigma de repercussão geral, então, em primeiro momento, se analisa a tese geral, que vai ser aplicada aos demais processos idênticos que tratam dessa mesma matéria, e, em um segundo momento, se avalia o recurso das partes que haviam apresentado esse recurso perante o Supremo Tribunal Federal. E aí, avaliando esse caso concreto, chegou à conclusão que a cláusula coletiva não deveria ter sido afastada, porque ainda que a CLT tivesse uma previsão sobre essas chamadas horas em itinerário, as horas em itinerário fazem parte de um núcleo, digamos, de um núcleo disponível dos trabalhadores. O artigo 7º elenca alguns direitos que seriam indisponíveis, do qual as partes não poderiam abrir mão ou não negociar, mas em relação a esses trabalhos indisponíveis, como, por exemplo, jornada de trabalho, a Constituição deixa uma margem de negociação. O podcast também vai falar sobre o reajuste de 15,5% nas mensalidades de planos de saúde individuais e familiares. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, comenta a decisão do ministro Dias Toffoli, que pediu esclarecimentos à Agência Nacional de Saúde Suplementar. A consultora jurídica também apresenta a previsão de julgamento do plenário do STF para esta semana. Veja a seguir no próximo bloco, Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos falar sobre os julgamentos das ações pelo Supremo Tribunal Federal na chamada Agenda Verde. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Este ano a TV Justiça completa 20 anos no ar. Um canal que veio trazer transparência às atividades da justiça, aos temas jurídicos, para todos. Não só aos operadores do direito, mas à sociedade geral, que tem interesse e pode, assim, ter acesso como a justiça é aplicada, quais são as discussões acerca de temas jurídicos importantes. Nesse domingo foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Com o objetivo de preservar nosso bioma, o Supremo Tribunal Federal criou uma chamada Agenda Verde, que analisa ações voltadas ao tema. Com as mudanças climáticas, muitos são os desafios quando o assunto é meio ambiente. Há 50 anos, o dia 5 de junho é dedicado para se refletir sobre o tema e os problemas que afetam o planeta. À medida que essas crises se tornaram maiores, a mensagem deste dia fica ainda mais urgente. Este ano, um evento chamou a atenção: o Ato pela Terra, uma das maiores manifestações ambientais que envolveu artistas com o objetivo de frear o chamado Pacote da Destruição, conjunto de projetos que ameaçam o meio ambiente. O debate chegou ao Supremo Tribunal Federal, que recebeu ações de partidos políticos e entidades e criou o Pacote Verde. São 7 temas relacionados ao meio ambiente em pauta no Supremo. 3 deles já tiveram decisão. Uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabeleceu critérios para licenciamento ambiental e normas para o controle e manutenção da qualidade do meio ambiente. O STF decidiu que o CONAMA tem 24 meses para editar uma resolução nova, porque a atual é muito permissiva aos níveis de poluição.
O STF também derrubou decretos presidenciais que excluíam a participação da sociedade civil em órgãos de proteção ambiental e decidiu que é inconstitucional a concessão automática de licença ambiental para funcionamento de empresas que exerçam atividade de risco médio. Ainda este ano, a Corte deve julgar as seguintes ações referentes ao meio ambiente: a retomada do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, o uso das Forças Armadas para atuar contra crimes ambientais, o pedido de combate ao desmatamento de forma efetiva e a reativação do Fundo Amazônia. Entidades ligadas ao meio ambiente alertam que, se nada for feito, a Amazônia pode atingir o chamado ponto de não retorno, que é um desequilíbrio irreversível. Por isso, as pautas no Supremo são consideradas importantes e as decisões podem mudar esse cenário. Foi uma resposta importante do STF mostrando que está atento aos anseios da sociedade, né, com relação à questão ambiental, socioambiental no Brasil. E é fundamental que o STF se posicione como tem se posicionado, garantindo os direitos constitucionais, né, relativos ao meio ambiente que estão previstos aí na Constituição. Bom, e para a gente repercutir mais essa questão, eu converso agora ao vivo, aqui no estúdio. Quem já está com a gente é o advogado Nelson Buganza, que é especialista em meio ambiente. Seja bem-vindo. Boa tarde, Buganza. Eu que agradeço, Rafaela, e a todos os ouvintes, né, para que nós possamos debater essa questão, que essa questão é de extrema importância. Bom, falando em extrema importância, nós temos 7 assuntos na pauta, 7 casos para serem julgados nessa pauta verde do Supremo Tribunal Federal. Qual a importância desse julgamento em bloco e qual é a ação que tem mais destaque na sua avaliação? Olha, é extremamente relevante essa colocação em bloco, porque isso acaba com essa situação da morosidade. O julgamento em bloco, ele simplesmente dá uma celeridade muito grande a esse processo, porque o meio ambiente não pode esperar. E eu destaco nessas 2 situações aqui que eu acho muito importante, né? Primeiro é a questão do Fundo da Amazônia. Nós temos um fundo muito importante que se encontra congelado, parado, e nos ajudaria muito em soluções para a questão do salvamento da floresta, principalmente as questões extrativistas, né? De retirada, de preservação dessa floresta, para que ela não seja desmatada. E também a questão da prevenção e o combate ao desmatamento. E eu faço uma terceira colocação, que também é de suma importância, é a questão de que houve aí a utilização de somente das Forças Armadas. Ora, sem a orientação do IBAMA. E eu acho que isso não é a função. As Forças Armadas, elas têm que estar lá para um apoio, mas a qualidade da fiscalização perde em muito sem o IBAMA. Então, esses 3 pontos, mas todos eles são importantes. Buganza, qual o recado que você acha que o Supremo dá, ou tem algum recado implícito nesse julgamento em bloco e nos votos que a gente já vem acompanhando, né? Os ministros já estão se posicionando em algumas matérias, os julgamentos, né, sobre essas ações, eles já estão em andamento. O Supremo traz algum recado para o poder público, para a sociedade também, para chamar atenção sobre esse assunto? Olha, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, né? O afastamento da sociedade civil de todas essas discussões. Essa resolução CONAMA foi uma delas, né? A resolução CONAMA 491 de 2018, ela é uma verdadeira excrescência em termos de mitigação, né? De poluição, né? Olha, eu só destaco aqui uma situação que é muito importante, apenas para avaliação, né? Do quanto a sociedade tem que participar desse processo. Olha, nós vínhamos tendo uma participação efetiva da sociedade nesse processo. Nós tínhamos um desmatamento em torno de 3.925 quilômetros quadrados a 4.000 quilômetros quadrados era o desmatamento anual. Esse desmatamento, a partir de 2019, ele passa a ser de 13.000 quilômetros. Veja só o crescimento, né? Exponencial, mais de 3 vezes
o desmatamento da Amazônia. Isso é em função, não temos o fundo da Amazônia, ou seja, não temos uma situação que dá uma garantia de receita a essa gente que tira da floresta o seu real sustento, né? O Fundo da Amazônia cuidava disso. Detalhe número 2, nós não temos um plano de combate efetivo, plano de combate, prevenção ao desmatamento. Hoje nós não temos isso, né? E isso está sendo muito ruim. Então, a sociedade, ela foi retirada desse processo. Então, acho que esse recado do Supremo, ele é importante em função disso. E aí você acha que, dependendo do resultado do julgamento, faltam algumas ações, né, para esse caso ser concluído. O poder público vai ter que atuar, eu me refiro ao governo federal, mas a gente precisa de pelo menos uma década para resgatar essas violações constitucionais ao meio ambiente? Com certeza, uma década para que nós resgatemos essa situação. Nós temos uma outra ADI 6808 que fala que ela expõe, né? Ou seja, ela está nesse pacote das 7? Ela está nesse pacote aí também, eu queria destacá-la também, é muito importante, porque ela expõe uma situação que é a concessão do licenciamento ambiental sem nenhuma atividade humana, sem nenhuma fiscalização humana para as empresas que têm risco médio. Agora, o que é o risco médio? Então, fica aí essa colocação, né? Então, a gente tem graves problemas hoje em relação ao meio ambiente. Nós estamos destruindo o meio ambiente. E a gente está vendo isso, né? Enchentes, o clima. Exatamente, o clima mudando muito repentinamente. E nós temos condições de mudar isso daí, porque temos meios de mudar, mas temos omissão do Estado. E por isso que eu destaco a grande importância do Supremo Tribunal Federal nesse momento. Maravilha, Buganza. Muito obrigada pelas reflexões, pelas informações todas e pela sua participação aqui pessoalmente. Tá, eu que agradeço. Tá, boa tarde. E você vai ver a seguir no próximo bloco. Justiça determina que o IBGE inclua identidade de gênero no censo 2022. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A criação da TV Justiça revolucionou a maneira como a sociedade enxerga o poder judiciário, pois possibilitou ao cidadão, de forma direta e transparente, o acesso aos debates, discussões e julgamentos dos tribunais superiores, permitindo assim que o mesmo entendesse como essas decisões afetam sua vida e a do nosso país, possibilitando o fortalecimento e a consolidação da nossa democracia. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a realização da Assembleia de Debenturistas de Furnas, marcada para hoje. Debenturistas são credores da companhia que são remunerados pelos investimentos nas condições e prazos definidos na escritura. Neste domingo, a juíza de plantão do Tribunal do Rio de Janeiro, Isabel Tereza Pinto Coelho Diniz, ela concedeu uma tutela provisória de urgência, atendendo a um pedido da Associação dos Empregados de Furnas. A ação aponta supostas irregularidades cometidas pela companhia, entre elas a quebra de contrato de debêntures e a violação de regras sobre prazos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, está reunido com presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Na pauta, as ações que podem ser feitas para garantir a paz e a segurança nas eleições 2022. E vamos agora direto ao TSE, ao vivo, falar com a repórter Renata Gorga, que acompanha e traz mais detalhes para a gente agora. Olá, Renatinha, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde a você e a quem nos acompanha. Essa reunião é para promover o intercâmbio de informações sobre as eleições 2022 e defender as instituições democráticas. Durante a abertura do evento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, reforçou aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais o slogan da gestão dele, paz e segurança durante as eleições 2022. Ele ainda garantiu
que a Justiça Eleitoral está preparada para assegurar o resultado das urnas, respeitando a vontade dos eleitores. Paz e segurança nas eleições de 2022 é o lema de nossa gestão, que vem pregando respeito à tolerância, à diferença e ao dissenso, ao enfrentamento à desinformação, ao aprimoramento do sistema eleitoral com transparência, à garantia da intangibilidade das urnas eletrônicas e do poder do voto de cada cidadão e de cada cidadão de nosso país. Logo mais, às 3 da tarde, o ministro Fachin deve se reunir aqui no Salão Nobre do TSE em Brasília com líderes religiosos. Eles devem firmar uma parceria para preservar a paz nas eleições deste ano. Por isso, entre os pontos previstos no acordo estão a criação de ações para conscientização política e também a exclusão da violência durante discursos dos líderes religiosos. Entre eles, pregações, homilias, sermões, publicações e também algumas declarações que eles venham a fazer. Rafaela. Muito obrigada pelas informações mais uma vez, Renata. Tchau, tchau. A Justiça Federal decidiu que o IBGE deve incluir questões sobre orientação sexual e identidade de gênero na pesquisa do censo deste ano, que começa a partir de agosto. O objetivo é auxiliar as políticas públicas que atendem à população LGBTQIA+. Ao analisar o caso, o juiz federal da 2ª Vara Federal Civil e Criminal do Acre destacou que, ao incluir informações sobre orientação sexual na pesquisa do censo deste ano, a medida vai facilitar a criação de políticas públicas para evitar a violência e discriminação da população LGBTQIA+. A decisão vale para todo o país. Na ação, o juiz destacou que outros países já incluíram tais informações nas pesquisas. O magistrado atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. Na ação, o MPF também argumentou que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos têm firmado jurisprudência no sentido de garantir direitos à população LGBTQIA+. O Ministério Público afirmou que o Brasil é o país que mais pratica violência contra essa comunidade. A decisão também estipulou um prazo de 30 dias para que o IBGE informe as medidas que serão tomadas. Em março, quando o Ministério entrou com a ação na Justiça, o Instituto disse que questionamentos sobre gênero possuem natureza sensível e privada. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão que autorizou o show de Gustavo Lima na Festa da Banana, na Bahia. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, suspendeu a decisão de um juiz plantonista do Tribunal de Justiça da Bahia, que havia liberado a realização dos shows previstos na Festa da Banana, no município de Teolândia. Neste domingo, a programação contava com o show do cantor Gustavo Lima. O Ministério Público da Bahia acionou a Justiça após suspeitas de irregularidades nos gastos com a organização do evento, sobretudo com relação ao cachê pago ao cantor. O juízo de primeiro grau concedeu o pedido liminar suspendendo a realização do evento. Mas o município recorreu e no sábado, véspera do show de Gustavo Lima, o juiz plantonista do TJ da Bahia liberou a realização do evento, sob o argumento de que eventuais rescisões contratuais prejudicariam ainda mais a situação financeira do município, que ficaria sem a renda da Festa da Banana. O MP então recorreu ao STJ para suspender a decisão. No pedido, alegou, entre outras coisas, que não há comprovação nos autos de empenhos já realizados para o pagamento dos shows. Além disso, apontou lesão à economia pública. Ao analisar o caso, o ministro Humberto Martins considerou que o gasto de altos valores com a Festa da Banana para um município de apenas 20 mil habitantes e em situação de emergência declarada justifica a providência tomada inicialmente de suspender a realização do evento. O ministro ressaltou ainda que eventuais gastos já adiantados pelo município não constituem fonte de argumento suficiente para autorizar o dispêndio total do evento, pois esses valores podem ser recuperados diante da não realização do show. E uma última notícia.
A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que a denúncia contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por supostas declarações homofóbicas, seja enviada à seção judiciária do Distrito Federal. A investigação foi motivada por uma entrevista do ex-ministro a um jornal em setembro de 2020. A denúncia foi apresentada pela própria Procuradoria-Geral da República, com base no julgamento do Supremo, que equiparou o crime de racismo à homofobia no Brasil. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Excelente semana para todos nós. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.